pois eu vou te provar que na Bíblia apoia-se coisas horrendas, crimes hediondos. E não é um livro de moral, ética e bons costumes. No Antigo Testamento, Deus ordenava guerras, dizia para exterminar povos inteiros, incluindo mulheres e crianças. Que Deus justo é esse que você, durante 70, 80 anos, você faz merda aqui e você vai passar 1 trilhão, 2 trilhões, não é 50 trilhões de anos, quinquilhões, você vai passar a eternidade sofrendo. Isso é exatamente ilógico contra a justiça de Deus. Recentemente, jovens gravaram um vídeo falando que na igreja deles não pregavam o Antigo Testamento. Na nossa igreja só pregamos o Novo Testamento, pois é a palavra que Jesus deixou para a nossa vida. Ouviu? Receba. Mas por que será? Será que o Antigo Testamento não revela o plano redentivo de Deus? Bom, eu acho que sim. Mesmo que nós não vivemos mais a lei de Moisés, isso não significa que o Antigo Testamento não tem ensinamentos, histórias e também, a revelação da moral de Deus. Porque a lei de Deus, ela não é mais em tábuas de pedra, mas Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 3, que agora ela é escrita em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, aquilo que era no Antigo Testamento, mesmo que vivemos de uma forma diferente, os ensinamentos, a moral de Deus continua valendo. E Deus revelava sim o seu plano redentivo, revelava sim o seu amor e também a sua justiça. E não é porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados que no Novo Testamento ele é um Deus bondoso, amoroso, e no Antigo Testamento ele é um Deus cruel. Não, Deus ele é amor, misericordioso e justo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Jesus ele morreu sim pelos nossos pecados, mas isso não significa que Jesus não é um Deus justo. Ele é justo e em Apocalipse diz que ele virá julgar as nações. Deus, no Antigo Testamento, mesmo que pediu para que o povo de Israel combatesse outros povos, isso não significa que ele é um Deus cruel. Não, ele é um Deus também amoroso, mas um Deus também justo. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, que o Deus do Antigo Testamento não é um Deus cruel, e ele continua sendo o mesmo Deus no Novo Testamento. Então, se você não me conhece, meu nome é Wesley Gobato, sou estudante de teologia e fiz esse canal para fazer aquilo que eu mais gosto, que é falar da palavra de Deus. Se você gosta também da palavra de Deus, se você gosta de conteúdos teológicos, você pode se inscrever nesse canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui nesse canal. Você pode também me ajudar, porque eu estou apenas começando e preciso muito da sua ajuda. E como que você pode me ajudar? Você pode me ajudar não apenas se inscrevendo nesse canal, mas deixando o seu like e também comentando nos vídeos, porque assim o YouTube entende que é relevante e começa a recomendar o meu conteúdo para outras pessoas. Desde já eu te agradeço e espero que eu possa contar com a tua ajuda. Por que existe esse questionamento, essa visão que o Deus do Antigo Testamento é cruel? E por que existe essa visão que o do Novo é um Deus totalmente diferente do Deus do Antigo Testamento? É porque muitas vezes a gente perde detalhes que se encontram no texto bíblico e colocamos a nossa própria visão de mundo, a nossa própria visão de moralidade, de justiça e amor dentro daquilo que Deus é. Nós tentamos colocar em Deus os nossos atributos, a nossa visão de atributos em Deus, sendo que nós precisamos entender quem Deus é e quais são os seus atributos e o que significa, o que representa cada atributo. Por exemplo, quando nós dizemos que Deus é amor, não é apenas um jargão gospel, não é apenas um jargão cristão. Deus é amor e faz muito mais sentido chamar Deus de amor do que chamar, por exemplo, Odin de amor, do que chamar Zeus de amor, ou de que chamar qualquer outro Deus de amor. Porque o nosso Deus, mesmo sendo um único Deus, mesmo sendo uma única essência, dentro dessa essência existem 3 pessoas distintas. Então Deus é um só, mas ao mesmo tempo 3 pessoas diferentes. O mistério da Trindade, Deus Pai, Deus Filho
e Deus Espírito Santo. E só faz sentido chamar Deus de amor ele sendo Trindade. Imagina um Deus solitário, um Deus unicista, um Deus que não é uma família, mas um Deus que é apenas uma pessoa. Como nós podemos chamar esse Deus de amor se ele não conhece o que é amar? Porque em algum momento da história esse Deus era um Deus solitário, sozinho. O nosso Deus nunca foi um Deus solitário. Por toda eternidade, Deus é uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós, as criações de Deus, é um fruto desse amor. Nós somos resultado daquilo que Deus é. Nós somos resultado do amor dele. Então, um atributo, mesmo que seja o mais simples possível, como Deus é amor, tem toda uma complexidade que nós precisamos olhar e entender o porquê Deus é amor e se faz sentido ele ser amor. Da mesma forma, são os outros atributos, como o atributo da justiça. E muitas vezes nós acabamos cometendo esses deslizes em não entender muito bem o que significa cada atributo e tentar colocar em Deus aquilo que nós conhecemos daquele atributo. Por exemplo, o atributo da justiça. Nós olhamos para a justiça que nós temos nesse mundo e tentamos colocar essa justiça em Deus, sem entender que nós precisamos entender qual é a justiça de Deus, porque a justiça de Deus é muito mais elevada que a justiça que nós conhecemos aqui nessa terra. Então eu quero te mostrar que Deus do Antigo Testamento não é um Deus cruel, porque mandava Israel combater e acabar com outros povos. Da mesma forma, eu vou te mostrar que no Novo Testamento, Deus não é apenas um Deus que passa a mão em pecadores, mas que sim, ele é um Deus justo e que punirá pessoas que são culpadas por as injustiças que elas cometeram. Então, eu quero começar te fazendo imaginar. Eu quero que você pense num juiz terreno, um juiz aqui dessa terra. Eu quero que você imagine esse juiz julgando uma pessoa. E essa pessoa, ela é culpada de todos os seus crimes. Essa pessoa, ela é culpada dos crimes que ela cometeu. Se esse juiz chegar à conclusão que essa pessoa precisa ser penalizada pelos crimes que ela cometeu, porque ela é culpada, então assim esse juiz chega à conclusão que ela deve ser condenada. Você diria para mim se esse juiz é justo ou não? Provavelmente a sua resposta é sim. Esse juiz foi justo ao julgar esse caso. Da mesma forma, se esse juiz deixasse esse criminoso culpado pelos seus atos sair livre em liberdade sem ser penalizado por aquilo que ele cometeu, você diria para mim que esse juiz não foi um juiz justo, porque ele deixou uma pessoa culpada pelas suas ações sair impune. Mas agora vamos imaginar que nesse cenário o juiz está julgando o seu próprio filho. E nesse cenário, esse juiz, ele chega à conclusão que o seu filho, que é culpado por tudo aquilo que ele cometeu, ele precisa condenar o seu filho, porque o seu filho realmente é culpado pelas ações que ele fez. Talvez a sua perspectiva continue a mesma. Esse juiz foi justo, mesmo sendo seu filho culpado pelos crimes que cometeu, ele não olhou para o seu filho e passou a mão naquilo que o seu filho fez, mas ele foi lá e foi um bom juiz e condenou esse filho. Mas ao olhar da família, dos amigos, de outras pessoas que conhecem o filho desse juiz, talvez o olhar dessas pessoas seria diferente do meu e do seu. Talvez o olhar dessas pessoas não seria o quão bom juiz ele foi, porque ele condenou o seu filho, mesmo sendo seu filho, culpado daquilo que ele fez. Talvez o olhar da família desse juiz e desse filho, talvez o olhar dos amigos do filho do juiz seria que esse juiz acabou sendo um péssimo pai, porque ele condenou o seu próprio filho. É isso que muitas vezes acontece quando nós olhamos para Deus. Nós olhamos para Deus com a visão de que Deus, ele
não é justo por condenar pessoas. Porque se ele ama essas pessoas, por que ele vai penalizar pessoas que ele ama? Mas lembre, Deus é um bom juiz. Deus é um juiz justo e ele precisa julgar todas as causas com justiça. Mas ao mesmo tempo, outras pessoas podem olhar e dizer que Deus é um péssimo pai. Porque ele ama pessoas, mas ele culpa essas pessoas pelas suas ações. Mas entende, Deus ele é muito superior à justiça que nós conhecemos. Porque mesmo que Deus seja esse juiz bom, diferente de um juiz terreno, Deus ele é paciente e ele dá tempo. Um juiz não dá tempo para que criminosos se arrependam dos seus crimes, mas Deus dá tempo para que pessoas se arrependam dos seus pecados. Essa é a diferença do Deus juiz, da justiça de Deus, do que a justiça que nós conhecemos. E muitas pessoas podem olhar para esse Deus e dizer, por que o mal continua acontecendo? Se Deus é bom, por que ele não termina com o mal? Por que ele não dá um final em todo o mal que há nessa terra? A resposta é que se Deus fosse dar um final para todo o mal que há na terra, ele precisava acabar com toda a humanidade. Mas lembra que Deus é um bom juiz, mas ele também é amor. E com o seu amor e com a sua longanimidade, e com a sua paciência, Deus ele dá tempo para que as pessoas culpadas pela maldade que cometem se arrependam dos seus pecados, das suas maldades, das suas injustiças. Deus ele é paciente, mas ele julga essas pessoas. Ele irá julgar essas pessoas que não quiseram se arrepender dos seus pecados, que continuaram um caminho de maldade e de injustiça, porque ele é justo. Olha para o Jardim do Éden. Quando Adão e Eva cometeram o primeiro pecado da humanidade, você se atentou ao detalhe que Deus só vai questionar Adão e Eva depois do seu pecado ao entardecer? Deus é paciente. Ele não veio de imediato punir Adão e Eva pelo seu pecado quando Adão e Eva pecou e Deus apareceu e puniu. Não. Assim como nos outros dias, que ele vinha ao encontro do homem ao entardecer, ele continuou cumprindo aquilo que ele fazia e veio ao entardecer, mesmo sabendo que Adão e Eva já tinham caído em pecado. E esse Deus justo expulsa Adão e Eva do jardim, mas é o mesmo Deus que, antes de Adão e Eva serem expulsos, ele faz a própria roupa de Adão e Eva. E talvez quando nós olhamos para esse Deus, nós não conseguimos entender. É como se a gente olhasse para uma mãe e o seu amor para o seu filho, e o seu filho fosse um filho mau, um filho cruel que cometesse coisas terríveis. E essa mãe, ela precisa de alguma forma penalizar o seu filho, para que seu filho aprenda e valorize aquilo que realmente é bom. Então essa mãe chega a uma dura conclusão que o seu filho não pode mais morar com ela. O seu filho não tem mais cabimento dele continuar fazendo aquilo que ele faz dentro do seu lar. Então essa mãe expulsa o seu filho. E talvez as pessoas de fora vão olhar, que mãe é essa? Expulsando o seu filho da sua própria casa. Mas existem detalhes que talvez nós não enxergamos. E essa mãe, mesmo expulsando o seu filho da sua casa, ao sair, ela relembra o seu filho. Você pegou as suas blusas de frio? Porque mesmo que ela está fazendo um ato que é difícil para ela, ela continua amando seu filho. E ela nunca vai deixar de se importar, e se preciso for, de proteger o seu filho. Porque ela tem um amor. E esse amor
que é um amor que nós conhecemos, o amor de mãe, talvez o amor terreno, que é o maior amor de todos, esse amor, ele não é nenhuma fração daquilo que é o amor de Deus. Da mesma forma que esse bom juiz que talvez você julgou como um juiz justo, não é nenhuma fração do juiz e da justiça que Deus é. Então nós precisamos parar de olhar para Deus com a nossa própria visão de mundo e entender que Deus, mesmo ao punir pessoas que cometiam crimes terríveis, como os povos que Israel combateu, que eram povos totalmente cruéis e terríveis, que cometiam assédio, que eram totalmente machistas, que puniam crianças, que escravizavam pessoas, esses povos que foram combatidos por Israel com a força e o poder de Deus, Deus, mesmo sendo um Deus justo, ele deu tempo e ele deu oportunidade para que esses povos se arrependessem dos seus pecados. E é só a gente ir para o texto bíblico que a gente vai encontrar esses detalhes. Mas ele é justo, ao mesmo tempo que ele é amor, ele é justo. Assim como quando Pedro, em sua epístola, vai dizer que, porque pessoas estavam zombando, Pedro vai dizer, Deus ele não se atrasa em cumprir as suas promessas, porque pessoas estavam zombando. Talvez no sentido que Deus prometeu, Jesus prometeu, e até agora ele não cumpriu aquilo que ele prometeu. Então Pedro vai dizer, Deus não se atrasa, Deus ele não se atrasa em cumprir suas promessas, pelo contrário, ele é paciente. Talvez Pedro entendeu aquilo que nenhum naquela época tinha entendido. Porque hoje nós ouvimos pessoas zombando, cadê Deus? Cadê Jesus? Ele não vai voltar, é o que a gente mais ouve, ele vai voltar e até agora ele não voltou. Mas Pedro, já 2000 anos atrás, tinha entendido que Deus não se atrasa em cumprir as suas promessas, mas pelo contrário, ele é paciente, porque o seu desejo é que todos se arrependam dos seus pecados. Mesmo que ele sabe que ele vai ter que punir, penalizar e condenar pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, o desejo de Deus é que essas pessoas se arrependam. E por isso que ele é paciente em cumprir as suas promessas. É por isso que Jesus talvez não voltou. Porque Deus é paciente. E talvez Pedro entende que aquilo não era algo imediato, que aquilo não era algo daquele momento, mas que a igreja que estava sendo construído através da palavra e da mensagem de Jesus Cristo e que foi passado para as outras pessoas através do ministério apostólico, através dos apóstolos, que aquela obra era muito maior do que eles imaginavam, que a igreja não ia parar por ali, que a igreja não era apenas aquilo ali, mas que ela ia se espalhar e ia chegar e tocar os 4 cantos da terra. E é nesse momento que Deus é paciente e espera que as pessoas se arrependam da sua maldade. Porque Deus, ele não é cruel. É só nós que não conseguimos entender como ele pode amar tanto, mas ao mesmo tempo ser tão justo. Porque Deus é diferente de nós. Porque talvez nós queremos que Deus seja justo, que os juízes dessa terra sejam justos com aqueles que cometem crimes, com aqueles que realmente são culpados pelas coisas que fizeram, mas ao mesmo tempo, quando se trata de nós mesmos ou de pessoas que nós amamos, nós não queremos que a mão seja tão pesada. Porque nós queremos, pelo contrário, tenha misericórdia e graça de mim ou da pessoa que eu amo. Mesmo sabendo que nós somos culpados pela maldade que existe aqui e aqui. Mesmo sabendo que os nossos pensamentos são cruéis e que os nossos desejos são cruéis. Que mesmo sabendo que talvez nós não
fazemos maldade apenas com as nossas mãos, mas que muitas vezes a maldade mora em nós. Talvez mesmo sabendo que a gente faz coisas terríveis quando estamos sozinhos, quando ninguém mais está vendo. Mesmo assim, a gente suplica pela graça e misericórdia de Deus. Mas talvez hoje é a oportunidade que eu e você tem para se arrepender. Se arrepender dessa maldade. Porque Deus é amor. Ele é justiça e Ele vai punir as pessoas que não abandonaram a maldade que existe em si. Mas Ele dá tempo para que a gente possa se arrepender de toda essa maldade. Hoje pode ser a sua oportunidade de se arrepender dos seus pecados e não olhar mais para Deus com a sua própria ótica e com a sua própria visão de mundo. Bom, esse é o vídeo de hoje e até a próxima.